A história começa num metrô em movimento. E dentro dele, estava um rapaz de cabelos negros, com seu celular em mãos. Ele, animadamente, estava lendo a sua novel favorita, tendo o nome de Três Maneiras de Sobreviver em um Mundo Destruído. Ele estava lendo as últimas linhas do último capítulo lançado. E após ele terminar de ler a última linha, ele ficou muito surpreso com o final. Com uma expressão chocada e um olhar de espanto, em sua mente ele se perguntou, se este é mesmo o final de tudo? Este rapaz se chama Kim Dok-ja, ao qual chamarei apenas de Doc. Doc é apenas um rapaz de 28 anos, que se formou em uma universidade de terceira categoria no interior. E trabalha atualmente como terceirizado em uma subsidiária, em uma grande companhia. Ele não tinha nada de especial, e também não tinha muitos amigos, pois o significado de seu nome, Dok-ja, significa filho único. E graças a isso, muitas pessoas se confundiam, o chamando às vezes de filho único, o que para ele, isso não era uma coisa que o afetava, mas, no fundo, ele sabe que isso é bem deprimente. Pois na realidade, ele é realmente solitário. De repente, ele ouviu uma voz feminina, lhe dizendo: "Você vai acabar sendo sugado pelo seu celular se continuar a encarar desse jeito." Ele olhou para cima. E para sua surpresa, era uma linda mulher de cabelos claros e olhos castanhos. Assim que ele a viu, logo a reconheceu. Essa é Yoo Sang-ya, a quem irei chamar apenas de Sanga. Sem perder mais um segundo, Sanga ocupou o assento que estava desocupado, bem ao lado de Doc. Com um tom de nervosismo, ele perguntou se ela andava sempre de metrô. Ela respondeu que nem sempre, e relatou que dessa vez tinha ido de metrô, porque a sua bicicleta havia sido roubada. Ao que ele ficou surpreso por uma mulher de tão bons status sociais, ainda estar usando uma bicicleta para se locomover. Eles começam a falar sobre a coincidência dos dois terem se encontrado no caminho no retorno para casa, mesmo não se conhecendo muito bem, já sabiam os nomes um do outro. Durante a conversa deles, o celular de Sangai acaba tocando uma notificação da sua próxima aula, o que deixa o Doc surpreso. Mesmo sendo de um cargo muito importante na empresa, tendo que trabalhar mais do que os outros, ela ainda consegue tempo para estudar. Ela deu uma olhada no celular de Doc, e curiosa ela perguntou o que ele estava lendo. Ao que ele respondeu, dizendo que era apenas uma novel, que ele estava lendo, e um pouco sem graça, disse que estava lendo isso para melhorar a sua linguagem coreana. Ela surpresa revela que também lê novels, e começa a citar algumas obras que ela já leu, e perguntou qual obra ele está lendo agora, se era alguma que ela já conhecia. Com uma expressão ainda mais sem graça, ele disse: "Você não reconheceria, é de um autor muito pouco conhecido." Em sua mente ele disse: "Acho melhor não dizer a ela, que a obra que eu estava lendo, era, na verdade, uma web novel, de ficção e fantasia. Isso só aumentaria ainda mais a diferença entre nós, o quão diferentes são os mundos em que vivemos. Normalmente eu teria esperado até chegar em casa para poder ler, mas dessa vez, é especial, afinal, este é o último capítulo. E isso me deixa muito desanimado. Eu posso até estar exagerando, podem dizer que estou sendo muito melodramático, mas a verdade é que eu acompanho essa obra desde o seu lançamento. Na época do meu 9º ano no fundamental, mesmo quando eu apanhava na escola, no ensino médio, e até quando falhei no vestibular e fui para uma universidade de terceira categoria no interior. Até mesmo quando fui enviado para as linhas de frente. E mesmo atualmente, após eu ser contratado como terceirizado. Olhando bem para o meu passado, posso confirmar que tive uma vida bem deprimente. Assim como essa novel, que teve ao todo 3.149 capítulos, mas as pessoas pararam de acompanhar desde o capítulo 50. Por 10 anos essa obra me manteve firme, mesmo com a minha vida indo de mal a pior. Não me arrependo de ter feito vários comentários positivos a respeito dessa obra, eu estou muito feliz por acompanhar do início até o fim. Doc, mergulhado em seus pensamentos, nem percebeu que ainda estava no meio da conversa com Sanga. Ao se virar para ela,
Tentando retomar a conversa, ele acabou se enrolando, mudando a conversa para um novo assunto. Ele a parabenizou pela sua promoção. Em resposta, Sangai retribuiu o seu agradecimento, e ela disse a ele que com muito esforço, ele também pode conseguir a sua promoção. Doc disse a ela que não estaria mais trabalhando na companhia, pois seu contrato já estava prestes a terminar, o que deixa Sanga surpresa. Ela, timidamente, pergunta a ele se precisaria de ajuda em seu trabalho, e que ela estaria disposta a ajudá-lo. Doc olha para uma criança com uma caixa cheia de grilos, e responde à pergunta dela com uma frase filosófica, de que as lagartas podem rastejar na lama por um tempo, mas em algum momento, vai criar as suas próprias asas, e voar para onde quiser. Mas ele se vê mais como um grilo, não importa quantos saltos der, jamais conseguirá alcançar as nuvens. Nunca experimentar aquela sensação. A sensação de poder abrir as asas, e sentir que está realmente livre, para encontrar a sua própria felicidade. Essas palavras deixaram a Sanga muito surpresa. Ela nunca percebeu o quão profundo era o seu colega, que poucas vezes encontrava, e nunca chegou a ter uma conversa. Ela, com uma expressão animada, fechou o punho com firmeza, e declarou que a partir de agora, iria se empenhar ainda mais em seu trabalho, para no futuro também poder abrir as suas asas e voar, para encontrar a sua própria felicidade. O incentivando também a não desistir, e continuar tentando até conseguir. O que deixou o Doc muito satisfeito. O clima da conversa acabou melhorando, graças a uma frase que ele acabou pegando da web novel. De repente, seu celular vibra, e ele percebe que recebeu uma mensagem de agradecimento, por um usuário chamado TLS123. Doc ficou em choque, com a possibilidade de que esta pessoa, de quem está sendo grato, possa ser o próprio autor e criador da sua novel favorita. Ao que o próprio confirma ser, agradecendo muito, pois foi graças a ele, que o autor pode completar a sua obra, e ainda ganhou uma competição por causa disso. Doc ficou sem palavras, era realmente o cara que havia escrito a obra que ele acompanhou nos últimos 10 anos. Ele o parabenizou pela conquista e por curiosidade perguntou sobre essa competição. Ao que o autor responde que ele não iria reconhecer, pois é desconhecida, mas isso não o impede de querer recompensar a única pessoa que acompanhou a sua obra do início ao fim, e encheu de comentários positivos a respeito dela. Ele queria lhe entregar um presente especial, pedindo assim o seu e-mail. Doc então o fez, e alguns segundos depois, uma mensagem dizendo que a monetização da obra começará hoje às 19 horas, e que ele estava lhe desejando boa sorte. Animado em saber que a sua tão subestimada novel favorita teve finalmente o seu valor reconhecido. Doc estava querendo relê-la novamente, porém quando ele foi verificar, ela não estava mais disponível, como se tivesse desaparecido do nada. No mesmo instante, as luzes do vagão haviam se apagado, deixando todos no meio da escuridão. E de repente o trem começou a desacelerar violentamente, fazendo todos acharem que estavam no meio de um ataque terrorista. O trem acabou parando em um túnel escuro. Doc, preocupado, perguntou se Sanga estava bem, ao que ela respondeu, afirmando que estava bem. Com uma expressão de medo ela perguntou a ele o que estava acontecendo. Ao que ele respondeu que deveria ser um problema mecânico, que resolveria em pouco tempo. Mas ele ficou sem reação ao lembrar que isso acabou acontecendo exatamente no mesmo instante em que o relógio havia marcado 19 horas. De repente um aviso de emergência foi emitido, dizendo para todos fugirem o mais rápido possível. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Doc, com uma expressão de confusão, não conseguia entender o que estava vendo, até que ele ouviu a Sanga citar o nome. Diabrete. O que deixou ele ainda mais confuso do porquê ela ter dito isso, até que ele viu em sua frente uma bola de trovão, que estava tomando a forma de uma silhueta, que lhe era familiar. Um par de chifres dourados, envoltos por uma pelagem branca. Era grotesca demais para ser uma fada, e nefasta demais para ser um anjo. E muito inofensivo para ser chamado de demônio. Em outras palavras, o ser que se materializou em sua frente, poderia ser denominado como um diabrete. Doc, com um misto de pavor e choque,
ficou sem reação, ao perceber que o que está em sua frente é uma manifestação física de um personagem de sua obra favorita. O diabrete começou a tentar se comunicar com os passageiros, mas ninguém entendia nada do que ele falava, alguns achando ele fofo, outros o achando feio, e alguns achando que poderia ser apenas realidade virtual, ou algo parecido com evento de efeitos visuais. Doc ainda sem reação, mas mostrando um pouco do pavor que estava sentindo, ele sabia exatamente quem e o que era aquilo. Querendo fortemente acreditar que isto não poderia ser real. De repente, o pequeno diabrete começou a falar perfeitamente no idioma local, e perguntou se todos estavam lhe ouvindo melhor. Assim que confirmaram, uma pessoa se aproximou, e começou a pedir para fazer o metrô voltar a funcionar, pois tinha um compromisso muito importante, e não queria se atrasar. O diabrete começou a dizer a todos, que infelizmente este meio de transporte estaria desabilitado por certo tempo indeterminado, e pediu para todos ouvirem o seu pronunciamento muito importante. Porém, se juntando ao primeiro a se queixar, mais pessoas começaram a reclamar, pedindo para ele fazer o metrô voltar a funcionar. Até mesmo uma criança estava perguntando para sua mãe o que era aquele bichinho, ao que sua mãe respondeu, dizendo que não era nada demais. Todas as pessoas de dentro daquele vagão começaram a repreender o pequenino. Mas Doc estava ficando cada vez mais assustado com essa situação, e no momento em que Sanga ia falar, ele a impediu, pedindo para ela não falar nada, e ficar exatamente aonde está. Enquanto Sanga, com uma expressão confusa, não estava conseguindo entender o que ele queria dizer, o pequeno diabinho, com a mão em seu rosto, estava perdendo a paciência. E com os seus olhos vermelhos envoltos de uma expressão macabra, ele exigiu silêncio. No mesmo instante, a cabeça do primeiro a se queixar explodiu, o fazendo cair no chão, sem a cabeça, enquanto de seu pescoço, saiu um enorme jato de líquido vermelho escuro. Diante dessa cena, o pequeno diabrete começou a explodir as cabeças daqueles que se atreveram a reclamar, e com um sorriso maligno em seu rosto, ele disse: "Isso não é uma cena de filme, nem um sonho, ou mesmo uma novel. Isto é a realidade, só que agora, as regras vão ser um pouco diferentes." Essa cena brutal deixou Doc e Sanga ainda mais assustados. Isso tudo confirmou o que Doc não queria acreditar, o deixando ainda mais tenso. Quando restou apenas um certo número de pessoas, o diabrete parou de explodir as suas cabeças, e começou a dizer que os humanos tiveram muita sorte, pois a vida que todos viveram até agora foi uma bênção, e que hoje, nesse momento, às 19 horas, é quando tudo isso havia chegado ao fim. O que fez todos os passageiros ficarem aterrorizados, e de repente um homem apareceu, perguntando se o que o pequeno monstrinho queria era dinheiro. O Doc o reconheceu como o diretor financeiro da empresa que trabalha, no que a Sanga acabou confirmando sua identidade. O homem já havia sacado muitas notas de dinheiro, cada uma valendo milhões, dizendo que iria pagar o valor que quisesse, em troca da liberdade de todos desse vagão. Em resposta, o diabrete estalou os dedos, fazendo com que todas as cédulas virassem cinzas, dizendo ao homem que nesse novo mundo, esse simples pedaço de papel não servirá para mais nada além de limpar a sua própria bunda. E que da próxima vez que tentar o subornar com uma coisa tão inútil, a próxima coisa a desaparecer será a sua cabeça. Vendo que lhe restava pouco tempo para explicar como funcionaria esse evento, ele decidiu apenas começar logo. E após ele estalar os dedos mais uma vez, seus chifres acabaram crescendo, e começou a voar entre os passageiros, lhes informando que a transição deste canal estava liberada, e que todos poderiam abrir e se inscrever à vontade. E de repente, diante dos olhos de cada um, uma janela havia se materializado. O cenário principal chegou. Prova de valor: mate um ser vivo ou mais. Tipo: principal. Dificuldade: F. Tempo limite: 30 minutos. Recompensa: 300 moedas. Penalidade: morte. O diabrete então lhes desejou boa sorte. E com uma risada sinistra em um tom macabro, pediu para todos tornarem as coisas bem interessantes. E do mesmo jeito que entrou, ele saiu,
se desfazendo em uma bola de raios, e em seguida desaparecendo em meio aos olhos de todos os passageiros. Se você assistiu até aqui, então deixa o like, e compartilhe esse vídeo para mais pessoas como nós, que gostamos desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus, e até a próxima!